Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente te direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Com essa palavra que o Espírito Santo, através da vida do apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, no capítulo 4, entregou a nós. Eu quero saudar você com a graça, a paz e a alegria de Jesus. Uma boa noite. Eu rogo a Deus que a alegria de Jesus seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, a paz dele. Esse é um momento de culto ao Senhor. Culto é encontro. Culto não é uma apresentação. Culto a gente não assiste, não vê, ou só está ali, mas culto a gente entrega a Deus. E esse é um tempo de culto a Deus, de entregar ao Senhor. Sinônimo de culto é encontro. E se encontrar com Deus individualmente, coletivamente. Nós estamos impedidos de estar juntos por enquanto, mas a gente está junto no mesmo espírito, no mesmo propósito, e a gente vai mais longe, mais rápido, se a gente estiver unido nesse mesmo propósito. Então, quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer porque você está conosco aí conectado, e a gente está aqui para adorar ao nosso Deus. Eu quero fazer uma oração entregando esse culto a Deus. Oremos. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, obrigado porque a gente pode, através da tecnologia, poder estar cultuando ao Senhor juntos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, de graça, misericórdia. Obrigado porque o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados, porque se fosse assim nós já teríamos sido consumidos, Deus. Mas o Senhor é um Deus que nos trata com misericórdia e graça, nos chama ao arrependimento, nos chama a nos render ao Senhor, a ter um coração humilde diante do Senhor e reconhecer quem nós somos. E nós somos pecadores, somos falhos. Deus, durante a semana, Deus, nós agimos muitas vezes conforme a nossa vontade, o nosso querer. Então nos perdoe, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós estamos diante de Ti porque reconhecemos quem nós somos e reconhecemos quem Tu és. O Senhor é Deus grande, o Senhor é um Deus santo, santo e santo. O Senhor é um Deus puro, o Senhor é um Deus que é perfeitamente santo. E nós, pecadores, Deus, só nos humilhamos diante do Senhor e dizemos que o Senhor é Deus bom por nos receber. Deus bom porque o Senhor se entregou por nós e por nosso pecado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu por nós. E a gente pode agora te cultuar e ter acesso livre ao Senhor, pelo sangue de Jesus, pelos méritos de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos te entregar esse culto, entregar a nossa vida, entregar tudo de nós ao Senhor. Deus, o Senhor não quer uma parte de nós, mas o Senhor quer o nosso coração. E nós desejamos que o Senhor seja o Senhor, o dono da nossa vida. Nós entregamos ao Senhor esse culto. Pedimos que o Senhor fale conosco durante todo esse culto, durante as orações, os louvores, a meditação da palavra, que em tudo o Senhor tenha liberdade, Deus, que o nosso coração esteja aberto ao Senhor e à Tua palavra. Nós oramos agradecido em Cristo Jesus. Amém. Louvemos a Deus com o hino. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Nosso Senhor vive, reina. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, queremos agradecer a sua vida, louvar a Deus por sua vida, por ter continuado sendo fiel nos dízimos, nas ofertas. Oramos a Deus para que o seu coração continue sendo generoso e investindo no reino, continue investindo no reino de Deus. A nossa live do refrigério tem acontecido todas as quartas-feiras, às 7 horas. Continue conectado. Temos transmitido pelo Instagram, todas as quartas, 7 horas. Temos continuado com o nosso relógio de oração. Uma das coisas mais importantes que a igreja tem feito e precisa fazer sempre é orar. E nós temos nos reunido por 24 horas, fazendo um relógio, e temos orado, cada um 1 hora. Então, se você ainda não está orando, procure a Sara logo e se junte a nós em oração. No próximo sábado nós teremos um culto jovem, que Nitro, você aí de 19 a 29 mais, e também se você é adolescente quiser estar com a gente, no sábado às 7h30, no canal aqui da igreja, nós estaremos fazendo o nosso culto, cultuando a Deus com a palavra jovem. João Paulo vai estar trazendo uma palavra para nós, então se liga aí com a gente vai estar passando isso aqui, esses avisos todos nas redes sociais, então compartilhe, passe adiante para que outros possam ouvir também. Culto infantil, tivemos agora mais cedo, culto infantil às 8h30, todos os domingos também. Compartilhe, passe adiante, tem sido uma bênção, tem sido muito bom. Nossos cultos sempre às 7 horas, aqui nesse canal, TV IPI Cuiabá. E nós estaremos retornando aos cultos presenciais. Louvado seja Deus, graças a Deus por isso. No dia 11/10 a gente vai estar retornando. Nós estaremos postando nas redes sociais um vídeo, o pastor Drayton explicando mais sobre esse retorno, com algumas informações. Então, fique ligado nas redes sociais, a gente vai estar postando isso no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Então, fique ligado. Se você tiver alguma dúvida após esse vídeo ser lançado, procure a liderança para explicar melhor como vai ser. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 84. Salmo dos Coraitas. Salmo 84 diz assim, a partir do versículo 1, todo o Salmo. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração.
Ao passarem pelo vale de Bacá, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho, de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Como é feliz aquele que em Deus confiam. Aqueles que vivem com Deus louvam com alegria, cantam de alegria ao Deus vivo. Cantemos assim com alegria ao Deus vivo e eterno. Amém. Que Deus possa reinar no teu lar, que Deus possa reinar na tua profissão, onde você estiver. Deus reine sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Reina em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reine em nós, Pai. Autorizamos, Pai, que Tu reine em nossas casas, nossos lares, Pai, nossa família, nosso trabalho, Pai. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, reinar em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém, Pai. O maior sacrifício que o mundo já recebeu, a maior prova de amor que já tivemos em toda a face da história é o envio, né, do nosso Deus, do seu único Filho, que é Jesus, para morrer por nós na cruz, e mudou toda a nossa história, né? Louvado seja o Senhor por isso. Esse cântico fala muito sobre a cruz. Vamos refletir nesse momento sobre esse sacrifício tão grande, tão tremendo, tão a maior prova de amor do mundo. Amém? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo seu sacrifício. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Nosso Deus é maravilhoso, muito bom para nós. Quero convidar o presbítero Augusto, médico amado, doutor amado, vai estar conosco e vai compartilhar uma palavra para nós. É sempre bom ouvi-lo. Deus sempre ministra no nosso coração quando ele fala, e não vai ser diferente nessa noite. Queria orar pela vida dele, pedir ao nosso Deus que use nessa noite. Senhor, nós estamos em Tua presença, Deus, e queremos continuar, Deus, queremos viver assim na Tua presença. Deus, e nós queremos clamar pela vida do Augusto, pedir ao Senhor que o Senhor o use, Deus, como o Senhor tem usado no dia a dia, Deus, para cuidar de vidas, que Ele cuide do espírito, nosso espiritual. Amém. Que o Senhor use, Deus, Ele poderosamente, Deus, com Teu Espírito Santo, para que a gente ouça, aprenda, mas mais do que isso, Deus, que a gente ponha em prática. Que o Senhor o abençoe, dê a Ele paz no coração e a alegria de compartilhar do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. 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 Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que excede a todo entendimento. E nós queremos, nesta noite, compartilhar a palavra de Deus com a igreja no Salmo 116, que nos diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver.
Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu criei ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia! A palavra de Deus, ela não esconde, em momento nenhum, o sofrimento humano. Isso começa desde o Gênesis, quando Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência. Pecado este que veio e trouxe todo o padecimento a todos e a tudo que existe no universo. Pois a morte, a dor, a malícia, o medo, a fadiga, a maldição da terra, o assassinato, as doenças físicas e emocionais vieram e virão, sendo que a maior expressão de dor e sofrimento foi Jesus que passou por nós na cruz. O sofrimento é algo que é impeditivo, ele impede você de fazer as coisas, ele é limitador. Não deixa que os sentimentos de impotência, nos deixe que o sentimento de impotência e podendo nos levar a perdas irreparáveis, com destruição de projetos, sonhos, nos roubando as forças e, consequentemente, trazendo-nos a morte. A morte que pode ser física, pode ser morte mental e espiritual. Em João 10:10, a palavra de Deus nos diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Aí nós estamos vendo aí, você pode perceber que toda essa consequência do pecado, ele teve um autor por trás, o diabo, que veio para nos matar, roubar e destruir. E muitas vezes a gente está colhendo essas consequências do ato mal pensado dos nossos ancestrais, Adão e Eva. Mas a palavra de Deus também diz que também o próprio Jesus, nosso Senhor, nos afirmou o seguinte: no mundo passais por aflições. Isso está lá em João 16:33, parte B. Então as aflições, elas virão. Pode esperar. E nós estamos passando por um momento difícil no nosso mundo, nesse país, nessa cidade, onde as pessoas estão perdendo sua liberdade, perdendo a sua saúde e tendo óbitos, pela essa doença, o Covid-19. Mas não é só essa doença. E as doenças psicoemocionais, as pessoas estão perdendo seus trabalhos, as pessoas estão perdendo os seus sonhos, tudo aquilo que foi um planejamento está indo abaixo, sem que possa executá-los, porque o sofrimento está aí. Agora, como que nós podemos enfrentar esses sofrimentos? Já que ele existe há tanto tempo em nossas vidas, será que nós não estamos acostumados ainda com isso? Qual então a melhor atitude a tomar? A quem recorrer? São perguntas que a gente tem que fazer de uma forma constante em nossas vidas.
Porque o sofrimento ele vai estar aí, ele vai continuar. Como que nós devemos reagir a esses sofrimentos? A palavra de Deus, ela é resposta para esses problemas. Os Salmos, que nós acabamos de ler, Salmo 116, ele faz parte da palavra de Deus, na parte poética, hebraica, da poesia hebraica, onde a poesia hebraica ele tem algumas características que são características pertinentes, porque ali é uma expressão de sentimentos, da alegria, da dor, da esperança, experiências pessoais, nacional, do país de Israel, e uma revelação também da ação messiânica de Jesus à Terra, que foram todos esses sentimentos inspirados por Deus para nos trazer as respostas para as nossas situações as quais nós vivemos. Tem características ainda interessantes, porque o Salmo que nós acabamos de ler, ele faz parte de um grupo de salmos, né? Ele é dividido em 5 livros, o livro de Salmos. E esses 5 livros, a última parte, os salmos que são 113 ao 118, eles eram cantados na fase da Páscoa, da festa da Páscoa. E lá em Mateus 26, 30, nos diz que Jesus, quando ele estava comendo a última Páscoa junto com seus discípulos, ele cantou. Ele cantou e foi para o Monte das Oliveiras. E eles cantavam os salmos. Salmos significa cânticos. Então, Jesus cantou com certeza esse Salmo 116. Então, ele é um salmo muito interessante, porque ele revela o sofrimento do autor desse salmo, que não nos foi revelado o nome desse autor, mas esse autor, ele começa com uma declaração de amor a Deus, ao Senhor. Então, o primeiro item que a gente pode ver aí, vamos dividir em 3 partes essa pregação. Primeira, declaração de amor a um Deus que é Senhor, o Deus Yahvé. Esse Senhor, que está escrito em caixa alta na sua palavra aí, na palavra de Deus, você pode reparar que ele repete 14 vezes neste texto, no capítulo 16. Está dizendo a importância dessa palavra, Yahvé, Senhor. O judeu, ele tinha muito conhecimento dessa palavra. Ele tinha respeito por essa palavra. Até que eles não tinham nem coragem de pronunciá-la. No entanto, esse Senhor, ele é o Supremo poderoso, o Criador dos céus, da terra. Ele é um ser extremamente santo, santíssimo. Como diz lá em Isaías, no capítulo 6, verso 1, ao qual nós vamos ler aqui a experiência de Isaías, que ele nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. É esse Senhor que ele viu, o Supremo. Ele estava sentado no sublime trono. E ele enchia todo o espaço com as abas das suas vestes. Ele entrou em temor muito grande, disse, e falou: ai de mim, eu vi o Senhor. E era uma morte certa, porque ninguém pode estar na presença desse Senhor. E esse Senhor, que é todo-poderoso, é esse Senhor que ele se revela aqui para o salmista. Porque esse Senhor, que é supremo, que é inatingível, santíssimo, todo-poderoso, ele se inclinou para ouvir o salmista, o autor desse salmo. Ele se inclinou para mim e os seus ouvidos. Ele inclinou, ele abaixou para ouvir o que o salmista estava pedindo a Deus, invocando a Deus pelos seus sofrimentos. Então, ele começa a falar assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então, esse Senhor que é transcendente, que está acima de todos nós,
Quando falamos a palavra transcendente, falamos que ele é totalmente superior e está acima de toda a criação. Esse mesmo Senhor que é transcendente, ele se inclina. Então ele é imanente, ele vai na sua individualidade, ele vai naquilo que você precisa. Ele não é um Deus inacessível, distante, assim, que não se preocupa com você. Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Então, respondendo à pergunta, como que nós devemos proceder diante de todo sofrimento? Primeira coisa é invocando o Senhor, o Todo-Poderoso. Esse Deus que é transcendente e imanente, ele também é um Deus que se revela através de atitudes bem claras que o texto nos diz, que ele nos ouve, ele nos ama, ele nos cuida, ele nos protege, ele é justo, ele é misericordioso, compassivo. Ele entende aquilo que está sentindo. Porque ele, na pessoa de Jesus, ele passou por todos os sofrimentos ao qual nós estamos passando. Todos os sofrimentos. As privações, a fome, a morte. Ele passou pelos espancamentos, pela desmoralização, pelas perdas. Jesus dormiu no Monte das Oliveiras. Não tinha repouso, não tinha um local para ele dormir. Dormiu a relento, no vento, no frio. Tudo isso ele passou por nós. Aí ele fala assim, eu tenho compaixão de vocês. Ele é compassivo, ele entende o seu sofrimento. Então, é diferente quando você busca alguém e se conta seus sofrimentos para essa pessoa, mas essa pessoa não tem uma compreensão, não tem uma compaixão de você, porque ele não passou por aquilo. Deus passou por isso. Ele entende tudo aquilo que você está passando nesse sofrimento ao qual nosso país, o planeta está passando, com essa Covid e todas as outras privações ao qual a humanidade está passando. Mas, lá em Apocalipse, no capítulo 21, 3, 4, nós temos uma outra passagem interessante, onde esse Deus, ele promete algo muito maior para nós, ao qual nós vamos ler agora. Apocalipse 21, verso 3, que nos diz assim: Então ouvi grande voz do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse mesmo Deus que sabe o que você passa, os seus sentimentos, os seus fracassos, a sua perda de esperança, os seus projetos que não foram realizados este ano, a dor da perda, da morte de parentes e amigos. Esse Deus mesmo promete que lá no céu, tudo isso não vai existir mais. Porque a morte passou. Não existirá mais lágrimas. Não terá mais dor. Não haverá pranto. Porque tudo isso vai ser passado. E isso na eternidade já existe. Não é algo que ainda vai existir. Isso já é real. E nossa esperança, ela tem que se basear nisso. Porque Deus já fez isso por nós. Quando Jesus veio aqui, Ele falou, está tudo consumado. Significa que todas as coisas foram feitas. Porque Deus é atemporal. Nós vivemos no tempo Cronos, mas Deus vive no Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. Essas coisas já existiram, já existem. E aqueles que estão com o Senhor, que já partiram para a glória, estão vivenciando isso junto ao Pai. Então, quando o salmista ele fala assim, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, ele já tinha contemplado isso junto ao Pai. Ele ama o Senhor, junto a Yahvé, o Todo-Poderoso. Então, isso é a revelação do Deus Emanuel. Jesus é o Deus Emanuel. Então, você que ainda não conhece Jesus, tem a oportunidade, através dessa palavra, de se entregar a Jesus.
porque aí você vai ter acesso a esse Pai Todo-Poderoso, o Deus poderoso, que salva, que nos restaura, que nos dá paz, como está lá em Romanos 5:1, que Jesus é a nossa paz, é a paz nossa com o Pai. Mas como que esse autor, ele reagiu ao sofrimento? Esse sofrimento que teve, que está descrito nesse salmo. Vamos ver aqui algumas passagens, algumas partes do texto. O autor mostrou sofrimento intenso ao ponto de ter tido a impressão de que a morte o tragaria. No verso 3 e 8, ele fala assim: laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderará de mim. Caí em tribulação e tristeza. Ele estava ao ponto de morrer. No mesmo verso 8 ele fala: pois livraste-me da morte, a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda os meus pés. Então o sofrimento dele era tão profundo que ele já não tinha mais forças. Estava caindo, suas lágrimas estavam caindo no seu rosto, porque o sofrimento era muito grande. Então, para você que está nos ouvindo, não existe um sofrimento tão grande que Deus não possa resolver. Deus pode resolver todas as coisas, inclusive esse sofrimento ao qual está passando. E além disso, lá no verso 11 ele fala o seguinte: ele chegou ao ponto de ficar muito aflito, em pânico, perdendo a confiança. Ele perdeu a confiança em todos. Mas ele manteve-se fiel a Deus e invocou o nome do Senhor. Você que tem acesso a Jesus, você que já conhece o Senhor Jesus, você pode fazer a mesma atitude. Não busque ajuda em coisas, em pessoas que muitas vezes não vão trazer a resposta para você. Busque primeiro o Senhor. A palavra de Deus fala que o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. O temor é você se reconhecer que Deus é o único que pode te ajudar, te salvar, te curar, te libertar. Deus é o único que pode fazer com que a sua paz seja restabelecida, mesmo que as circunstâncias falam contra, mas você sabe que Deus está com você. Então a reação do sofrimento desse homem, ele foi tremenda. Paulo também lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, ele fala que a tribulação na qual ele passou na Ásia foi tão grande que estava acima das suas forças, ao ponto de desesperar, até com a sua própria morte ele estava esperando. Ele estava numa expectativa tão ruim de sofrimento, Paulo, que ele passou por isso. Né? Jesus mesmo lá no Getsemane, ele falou que a alma dele estava sofrendo com profundidade, ele chorou, as lágrimas correram dele, lágrimas de sangue. Então o sofrimento, ele faz parte da vida humana. Agora, como você vai lidar com esse sofrimento, é aí que está a diferença. Eu quero relatar mais 2 tipos de sofrimento que a palavra de Deus nos ensina, nos diz. Está lá em Marcos, capítulo 5, versos 25 a 34. Vamos ver como está escrito esse texto aí. E vou fazer um outro paralelo com Marcos, com João 5, de 1 a 15. Então você que está em casa, pega a sua palavra, leia, abra a palavra de Deus aí em Marcos, capítulo 5, de 25 a 34. Vamos ver diferentes reações a sofrimentos. E você tem que aprender a tomar a decisão correta. Vamos ver a primeira passagem daquela mulher que estava com fluxo de sangue e ela resolve ir atrás de Jesus, tocar Jesus. Vamos ler o texto aqui. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, ela ouviu a fama de Jesus. Vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu mal, do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder,
Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Guarda esse texto aí. Vamos ler agora o texto João 5. É a passagem daquele homem que estava acamado 38 anos. João 5, 5 a 15. Leamos. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que ponha no tanque quando a água é agitada. Pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não é lícito carregar o leito? Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. São duas situações de sofrimento. A mulher, que estava sofrendo há 12 anos, que já tinha gasto todos os seus recursos com médicos, tratamento, que não deram certo, e estava só indo de mal a pior. E essa mulher toma uma atitude. Ela tomou uma atitude. Ela foi a Jesus. Ela ouviu de Jesus e ela foi até Jesus. E ela tomou a atitude de tocar Jesus. E Jesus a curou. Jesus não precisou saber o nome dela. Jesus não precisou olhar para a cara dela. Jesus não fez nada disso. Simplesmente de Jesus saiu o poder. Mas Jesus percebeu a fé dela. Porque dele saiu o poder. E Deus busca pessoas que o adorem. E essa mulher, ela se confessa diante de Deus. E ela se prostra diante de Deus. Ela adora o Senhor. Ela tomou a atitude de ir a Deus. Ela fez a parte dela. Ela buscou ajuda para o seu sofrimento. Ela não ficou esperando a coisa acontecer. Ela foi atrás. E quando ela recebe, ela simplesmente se dobra, se prostra e adora o Senhor. Vamos ver o outro lado? O homem estava 38 anos num leito, vitimizado. Jesus falou para ele: você quer ser curado? Ah, não sei, porque toda vez que eu tento, alguém vai na minha frente. 38 anos, meu amigo! Você tem que tomar uma atitude, rapaz. E Deus, na sua misericórdia, no seu amor profundo pelo homem, Deus vai e fala para ele: levanta-te, anda. Deus o cura. Deus restabelece a saúde desse homem. E esse homem, ao invés de agradecer, ele sai sererepe no meio da multidão, com o seu leito.
Ele sabia que isso era proibido. Os judeus foram de encontro a esse homem. Mas você não pode fazer isso, rapaz. Ah, mas quem mandou eu fazer isso? Ele mandou para eu andar. E o pior de tudo, ao invés de ele agradecer, ele vai lá e faz uma atitude muito ruim. Ele acaba falando que Jesus que fez o erro. Jesus não errou nada, mas ele é um homem ingrato. É um homem que não procura ajuda. É um homem vitimizado. Quem você é? Você é a mulher que está em busca para resolver os seus sofrimentos? Ou você é um homem vitimizado que acha que ninguém pode fazer nada por você e se fizer você vai ficar nessa ingratidão? Muitas das vezes a gente tem atitudes desse homem. Somos ingratos, recebemos coisas de Deus todos os momentos. Esse ar que você está respirando aí, você não pagou por isso não. A sua vida, seu coração está batendo, esse sangue está correndo nas suas veias, nas suas artérias, foi Deus que fez. Foi Deus que fez o sol, a lua, o vento, o calor, que tantas pessoas reclamam, a chuva, e você não paga nada por isso. E muitas das vezes nós estamos reclamando de Deus. Não estamos sendo gratos a Deus. E Deus nos cura de todos os nossos traumas. Deus nos salvou. Deus mandou o Filho dele para vir no nosso lugar. Pegou todas essas dores e sofrimentos, levando na cruz no nosso lugar. E muitas vezes a gente não reconhece isso em Deus. A gente é que nesse homem. Só fala, Deus não faz nada por mim. Sejamos que nem aquela mulher. Nos esforcemos. Vamos atrás. Toquemos em Jesus. Jesus está acessível. O Deus Yahvé é acessível. Ele se inclina para nós. Ele ouve os nossos sofrimentos. Ele conhece o nosso sofrimento. Ele é um Deus compassivo, amoroso. Ele é um Deus que nos está disposto a ajudar-nos. Ele não é um Deus indisposto. Ele é um Deus que nos ama profundamente. Ele fez tudo isso para que nós pudéssemos ser restaurados. Corrigir aquilo que Adão e Eva fez lá atrás, através da audição indevida ao diabo, que enganou Adão e Eva. E Deus está nos trazendo de volta na sua presença. Ele fala lá em Apocalipse que Ele vai estar junto conosco. Nós vamos conviver com Ele, tete a tete, frente a frente. Vamos conversar com Deus todo momento. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, mais choro, não haverá mais nada, a morte vai acabar. Tudo isso você pode ter acesso. Agora nós perguntamos, e os ímpios? Como que essas pessoas resolvem seus problemas? Como que eles podem deixar de sofrer? Porque lá nesse grupamento de salmos, que vai de 113 a 118, que eles eram recitados na época da Páscoa, tem uma passagem aqui, no Salmo 115, nos versos 4 ao 7, fala o seguinte, que os deuses dos ímpios, eles falam o seguinte, prata e ouro são os ídolos deles, obra de mãos de homens, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Torne semelhante a eles os que fazem e quantos neles confiam. Essas pessoas estão perdidas. Essas pessoas estão sem acesso ao Deus Todo-Poderoso, porque elas não reconhecem a obra vicária de Jesus, a obra redentora de Jesus. Essas pessoas estão cegas, enganadas. E a palavra de Deus fala que o sofrimento é eterno também. Como vai ter vida eterna para aqueles que estão com os seus nomes escritos no livro da vida? Lá em Apocalipse 20 fala sobre isso. As pessoas que estão condenadas, que adoram esse tipo de Deus aqui, que não faz nada, é um Deus morto,
que não tem nada a oferecer, só engano. Essas pessoas também vão viver, melhor dizendo, vão passar a eternidade deles em sofrimento. Esse sofrimento não vai acabar. Quantos de nossos amigos estão nessa situação? Nossos parentes? Até as pessoas que não são nossos amigos. E o que nós, como igreja, estamos fazendo para fazer com que essas pessoas tenham acesso a esse Deus? Então nós temos que pensar muito bem da nossa ação como igreja, como agência de Deus aqui na terra, para a proclamação dos valores do reino de Deus. Para que as pessoas possam ter acesso a esse Deus e serem libertas dos grilhões, das algemas que o diabo tem colocado na vida dessas pessoas, porque eles têm sido enganados. Quantas pessoas se dobram diante de imagens? Quantas pessoas confiam em dinheiro, em coisas, até em outro ser humano, mas não busca o Deus verdadeiro, que é o Deus Yahvé, que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos como igreja estar atentos, que nós temos que proclamar esse Evangelho a todos, a todo tempo, a todo custo, para que as pessoas também tenham a oportunidade de conhecer o nosso Deus. Por fim, quando invocamos o Senhor, o amor dele, o amor de Deus nos envolve e a gente começa a amar mais a Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que o Senhor é o nosso bálsamo, que refresca a nossa alma, que alimenta o nosso espírito e potencializa a nossa fé. Produz a energia que faz com que reajamos às dificuldades impostas pelo sofrimento, abrindo nossos olhos para ver os benefícios que Ele nos dá. Isso no verso 12, ele fala assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então, quando você começa a ter uma experiência com Deus vivo, com Deus amoroso, compassivo, misericordioso, restaurador, que nos sustenta, que nos coloca em pé em situações difíceis, que nos mantém confiantes, com fé, você tem que aprender a ver e contar os benefícios que esse Deus nos faz. Deus nos abre os olhos da fé e começamos a perceber os benefícios. E você começa a ver que Deus confirma a nossa salvação, nos levando a invocar o nome dEle, o nome precioso de Jesus. Verso 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Quando você começa a ter experiência com Deus, você começa a querer invocá-lo. Você não quer ficar longe dele. Da mesma forma, Ele nos faz renovar nossos votos com Ele, nossos compromissos. Estão no verso 14 e 18. Cumprirei os meus votos ao Senhor. 18. Cumprirei os meus votos ao Senhor. É uma repetição. Isso que é o paralelismo, que a poesia hebraica ela repetia, ela tem um paralelismo. Ela repete várias vezes, porque isso vai complementando a informação. Então, nós temos que renovar nossos votos com o Senhor. Qual que é o voto que se fez com o Senhor? É de obedecer, é de amar a si mesmo e o próximo, não roubar, não adulterar, não desejar coisas que não são suas. Os 10 mandamentos. Invocar o nome do Senhor, só ter Ele como Senhor. Então, esses votos nós temos que cumpri-los. E também, quando você começa a invocar o nome do Senhor, você começa a perceber que Deus tem zelo, Ele vela pelas nossas mortes. Deus preserva nossas vidas. E quando um dos seus fiéis morre, ele tem sentimento por isso. E também, no verso 16, ele nos ensina que nós somos escravos, que nós somos dependentes dele. Nós não temos autonomia, porque é Ele que vai nos guardar, é Ele que vai dar o sentido das nossas vidas, Ele que vai nos levar ao caminho correto. Então, lá em Apocalipse 21:3 fala assim: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, essa passagem nos ensina que
toda essa situação de sofrimento nós vamos passar. E lá na eternidade nós vamos estar junto com eles, como povos dele. O Salmo 115 ainda, nos versos 17 e 18, tem umas informações seguintes. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. É uma diferença muito grande, né? Que os mortos aí, que são os ímpios, eles não adorarão o Senhor. Mas nós, que somos os vivos, e viveremos com Deus eternamente, lá confirmando essa passagem de Apocalipse, nós estaremos com Ele e bendiremos o Senhor para todos sempre. Aleluia. Concluindo, como nós podemos... a conclusão é a seguinte, que nós fomos alcançados por Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, que nos escolheu na eternidade. Esse mesmo Deus que nos escolheu, Ele nos faça sermos fiéis a Ele, continuando a invocá-lo, que nós não possamos perder a nossa confiança e fé, e que tenhamos gratidão, e que também tudo isso leva a amá-lo cada vez mais. De uma forma que nosso Deus, Yeshua, Jesus, que sofreu por nós na cruz, que nos levou à presença do Pai, que esse Deus nos encha de misericórdia, uma misericórdia duradoura para a vida e para sempre. Aleluia. Que Deus possa fazer com que você aprenda a invocá-lo, aprenda a adorá-lo, a amá-lo e viver uma vida aqui na terra, por mais que tenha sofrimentos, mas com uma confiança inabalável. Em nome de Jesus. Deus abençoe você e sua família. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glórias que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vamos orar. Deus amado, nós somos gratos, ó Pai, porque a Tua palavra nos ensina que Tu és tremendo, como foi cantado agora aqui. Porque Tu, sendo Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, que tem poder sobre todas as coisas, o Criador de todas as coisas, o Senhor nos ama ao ponto de nos ouvir, de se inclinar para nos ouvir. E isso mostra o quanto que Tu és cuidadoso, amoroso, misericordioso. E em Jesus nós agradecemos, ó Pai, porque Ele Te obedeceu e veio à terra e morreu por nós e nos salvou, ó Pai. Ó Pai, nós somos gratos a Deus porque o Senhor, sabendo quem nós somos,
em todas as nossas fraquezas, todo o nosso sofrimento, muitas vezes a nossa falta de gratidão a Ti, ó Pai. Mas mesmo assim, o Senhor não desiste de nossas vidas. O Senhor continua nos amando. O Senhor continua nos trazendo de volta a Ti. Eu te peço, Pai, que essa palavra que foi pregada aqui possa servir, Pai, para que as pessoas que nos ouvem, que nos veem através dos vídeos aqui mesmo, possam se render a Ti e invocar o Teu nome. E chegar à mesma conclusão que o autor desse Salmo 116 falou. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor porque Ele ouve, Ele se inclina para me ouvir. Ó Pai, e agora, Pai, nós queremos que o Senhor derrame a Tua graça sobre a Tua igreja, que todos os nossos povos que nos ouvem, a Tua igreja reunida na terra, possa ser abençoado por Ti, através do poder do Teu Santo Espírito, Pai, pelas misericórdias do Senhor e pelo amor de Jesus derramado na cruz, esteja entrando nos lares de todos aqui, nossa igreja e todos os cristãos ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a toda a equipe que se dispôs a fazer a gravação dessa pregação, desse culto. São pessoas que têm abdicado do seu tempo para que você em sua casa receba as imagens, as mensagens. São pessoas como você e eu, que têm seus trabalhos fora daqui, mas estão dispostas a fazer isso para honrar o nome do Senhor Jesus. E aqui na pessoa do Roberto, eu agradeço a todos, em nome de Jesus.